Nesse vídeo, eu vou trazer para você um exemplo prático da utilização da API de Function Callings que vários LLMs hoje em dia suportam. Eu vou trazer o exemplo através da API do Spring AI aplicada a um projeto que eu estou desenvolvendo nesse exato momento, e eu acho que tem bons exemplos aí para você também, obviamente, se inspirar, aprender um pouco mais e debater aqui comigo no canal, beleza? Mas antes disso, antes de entrar no detalhe, né, vai ter bastante demonstração de código, eu vou mostrar a parada funcionando e tudo mais, mas antes de entrar aí no detalhe, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Aniche e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal e também é composto pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente. Beleza? Então, eu sempre gosto de trabalhar em novos projetos, tanto para treinar mesmo minhas habilidades ou eventualmente para lançar como MVP, para testar, né, para ver, vai que vai, né, não sei, e tal, porque eu acho que cada chance que eu tenho, né, eu sempre faço com a intenção não só de entregar, mas de testar as minhas hipóteses de programação, né, de design de código, para depois conseguir aplicar em cenários que são maiores, né, e progredir em relação a esse tipo de conhecimento. E nesse momento, a aplicação basicamente é uma aplicação que vai funcionar através do WhatsApp, né, que é um pouco de uma trend aí do momento, todo mundo usando o WhatsApp como plataforma para entregar as suas interações, né, de interagir aí e tudo mais, ou pelo menos como um canal aí de consumo. Acho que, sabe aqueles exemplos de, caramba, eu quero compartilhar, eu tenho uma possibilidade de receber uma entrada via API HTTP padrão e via outra coisa. E essa outra coisa muitas vezes nunca aparecia, assim parecia meio fuleiro assim, né? Ah, pode ser via um lista, né, e tal. Hoje, de um broker, hoje em dia, acho que com o WhatsApp, a galera tá fazendo cada vez mais aplicações que rodam pelo WhatsApp e também eventualmente vão rodar por um browser e você vai precisar receber input desses dois lugares. E aí é que tá, né? Quando você tá, a maneira mais comum de se comunicar pelo WhatsApp é via texto. Então você vai escrever um texto e aquele texto tem que gerar alguma ação no seu back-end. E aí essa brincadeira, o LLM tende a brilhar um pouco, beleza? Então é isso que eu vou explicar aqui pra você. Eu separei aqui, bom, vou tentar fazer aqui, né, no melhor que eu posso em relação a isso, mas pensa no seguinte aqui, deixa eu compartilhar aqui. Eu tô aqui, né, o meu cliente aqui, na verdade eu vou botar aqui o WhatsApp, e ele vai mandar uma mensagem, vamos botar o aplicativo que eu tô, né, o serviço, enfim, que eu tô tentando desenvolver é basicamente um serviço para mim e para minha esposa aqui em casa, e depois a gente eventualmente vai disponibilizar, que é esse serviço de controle de gastos e tal, só que é uma versão muito simples, simplesmente baseado no que a gente faz aqui hoje em dia com planilha. A gente quer deixar isso via WhatsApp, pra gente poder ir no mercado e botar assim, R$50 de pão. Ah, me liste as despesas que eu tive hoje, de ontem, da semana, e por aí vai, enfim. Então imagina que você vai chegar aqui no WhatsApp e você vai escrever algo assim, R$50 de pão. Ah, liste as despesas de hoje. Quero saber quanto gastei na semana. E coisas do gênero. Imagina que você vai listar, vai escrever esse tipo de coisa, né? E de vez em quando você também vai escrever algo que não faz nenhum sentido. Então você vai mandar essa mensagem, eu tô aqui, né? Do outro lado tem meu back-end, que eu tô me integrando aqui com a API da OpenAI, e vai chegar essas mensagens. R$50 de pão, liste de despesa, quero saber quanto gastei, algo que não faz nenhum sentido. Pensa nisso. Como tem algumas coisas que a gente tem que pensar aqui agora do lado do LLM. Como o LLM vai cadastrar R$50 de pão? Como o LLM vai listar as despesas? Como que o LLM vai saber que hoje é, sei lá, né, local datetime.now, né? Como é que ele vai saber que hoje é hoje, né? Lembra que é sempre importante lembrar que o LLM não tem esse tipo de noção ali, né? É sempre importante lembrar que lá, eu sou longe de ser um cara que manja de como o LLM, de como os algoritmos lá por baixo funcionam, mas é tudo basicamente assim, né? Para um leigo como eu, via probabilidade, então ele não sabe que você falar hoje, hoje é hoje. A não ser que ele tivesse indexado que hoje é o dia, eu tô gravando esse vídeo aqui, se eu não me engano, no dia 30
de julho ou 1º de agosto, sei lá. Se tivesse isso indexado lá, né, e aí tivesse essa aproximação, né, esses vetores aí, de alguma maneira, se aproximassem, ele saberia que hoje é 30 de julho, 1º de agosto, sei lá. Mas sem isso não tem, e como isso não está indexado, então ele não tem. Então percebe que falta alguma coisa. Falta essa conexão. Deixa eu só tentar diminuir isso daqui, né? Eu sou bem ruim de fazer essas setas aqui no Scala Draw, mas eu vou fazer uma menor. Então eu tenho aqui essa setinha menorzinha. Ops. Vou pegar só essa mensagem aqui. Deixa eu tirar aqui. Vou trazer para cá. Esse daqui. Tum, tum. Aqui tem o nosso LLM. Aqui está chegando a mensagem. Por padrão, por default ali, o LLM não vai ter como saber para onde ele vai chamar a parada. Se ele não tem como saber, a gente vai ter que ensinar para ele como fazer isso, né? Então a ideia aqui é que a gente possa, vou, sei lá, usar outro elemento aqui, a gente possa cadastrar, por exemplo, uma função que cadastra despesa. Que a gente possa, por exemplo, cadastrar aqui uma função que lista, deixa eu botar mais para cá, que lista despesas. Eu posso, por exemplo, se eu quisesse aqui, né, eu poderia deixar aqui uma outra função que retorna o dia de hoje. Perdão aqui. Tem mais um detalhe aqui, né? Quando eu falo que eu tô cadastrando 50 reais, deixa eu me jogar pra cá um pouco. Quando eu falo que eu tô cadastrando 50 reais de pão, eu vou cadastrar essa despesa, eu vou querer, no meu caso aqui, né, em quase todos os controles de gasto, você vai querer categorizar a despesa. 50 reais de pão, pão é habitação, 100 reais de gasolina, carro, não sei o que, estacionamento, né, gasolina, enfim, né, você pode ter sua granularidade de categoria que você quiser. Presente, sei lá, cinema, lazer e por aí vai. Então, deixar mais uma pergunta aqui, que é, como que o LLM vai saber a categoria? Ou pior, né, o ID da categoria que eu vou ter que relacionar àquela despesa. Então, a gente poderia vir aqui e ter, por exemplo, mais uma função aqui, que é, por exemplo, lista categorias, ou algo assim. Então, qual que é a brincadeira? A gente teria que dar um jeito de colocar alguma coisa aqui no meio, que quando chegasse um prompt desse, o LLM pudesse usar esse motorzinho aqui, né? Vou chamar aqui de motorzinho, para descobrir assim, pô, chegou 50 reais de pão. 50 reais de pão, eu tenho que chamar a função que é cadastro de despesa. E aí ele vai fazer aqui, né, o seu roteamento certinho. Melhor aqui, né, dá pra ficar um pouco mais complexo, que é, calma aí, mas eu vou tentar cadastrar a despesa, só que a despesa está me dizendo que precisa de uma categoria. Opa, se eu preciso de uma categoria, então antes eu vou chamar, antes eu vou chamar o lista categoria, e aí depois eu volto aqui e chamo o cadastro de despesa, porque agora eu listo as categorias, eu tenho agora essas informações de ID de categoria, nome da categoria ou algo do gênero, e eu consigo passar o parâmetro agora para o cadastro de despesa. Esse motor, né, essa brincadeira aqui toda que eu deixei aqui, é a descrição da API de Function Calling. Então, isso você vai ter suportado na OpenAI, que eu sei que tem, Mistral, tem, se a gente vier, né, na documentação do Spring AI aqui, eu tô aqui nela, ele chama aqui, né, de Tool Calling. O tool é a function, aqui no caso. Ele coloca aqui, ó, só pra gente juntar, isso aqui não, as nossas coisas aqui, ó, ele fala que você pode ter uma função
que é basicamente de Information Retrieval, ou seja, você quer adicionar mais contexto para o LLM poder trabalhar. É o clássico caso aí do RAG, que a galera fala, né, que você quer aumentar, enfim, né, o campo de informações que o LLM pode trabalhar e tudo mais. Então, por exemplo, uma função que me retorna as categorias, né, pensa que vai me retornar um string que vai ter os IDs das categorias. É uma função que é classificada como Information Retrieval. Mas ele também explica aqui, ó, que você pode ter uma função que é uma função que faz alguma coisa, né? Taking action. Básico, então, por exemplo, listar despesa, ou cadastrar despesa, né? É uma função que quando for chamada, ela vai cadastrar uma despesa no seu banco de dados da sua aplicação. Por exemplo, listar a despesa é uma ação também, né? Que você vai retornar, por mais que você não vai ter nenhuma mudança de estado no seu sistema, você vai retornar. Já pega o dia de hoje, é Information Retrieval, você quer dar mais contexto ali. Então, basicamente, pensa que o fluxo vai ser o quê? Chegou uma mensagem, eu vou ter um prompt de entrada, que eu vou mesclar com essa mensagem aqui. Aqui, né? Deixa eu só ver se eu consigo pegar ele aqui. Eu vou mesclar com essa mensagem que chegou. E aí, depois que eu mesclei com essa mensagem que chegou, eu vou jogar para esse motorzinho que é implementado usando um LLM. Eu vou te mostrar como funciona. Então, imagina que a sua função cadastra despesa vai ter uma descrição. Essa função deve ser chamada quando você perceber a intenção de cadastrar uma despesa. Listar a despesa vai ter a sua descrição. Listar a categoria vai ter a sua descrição. Retornar o dia de hoje vai ter a sua descrição. Então, chegou o prompt para a API, né, que abstrai o uso do LLM, ela vai ter lá o motorzinho dela, do function calling, que vai utilizar o LLM e vai falar assim, caramba, eu tenho agora todas essas funções registradas aqui. O que é, lembra que tudo no final é um prompt, pelo menos até onde eu consigo usar e entender, né, e investigar. Tem coisas muito mais avançadas do que isso, só que eu não toquei lá ainda. Então, vai chegar nesse motorzinho, vai ter lá, né, ele vai colocar no prompt também assim, função, cadastro de despesa, parâmetros esperados, são esses daqui. Descrição de uso, são esses daqui. Descrição dos parâmetros, essas daqui. Vai fazer isso para cada uma. Quando você passar o seu prompt mesclado com seus parâmetros, o LLM vai decidir. Caramba, tem alguma função, uma tool, que pode me ajudar com isso? Tem. Vou utilizar. Não tem. Não vou utilizar. Beleza? Funciona dessa maneira. Antes de te mostrar o código agora, eu vou te mostrar funcionando aqui, né? Através do Insônia. Eu tô simulando o uso como se fosse uma mensagem do WhatsApp, mas eu acho que vai dar para pegar a ideia, né? Deixa eu ver se eu tô compartilhando a tela direito. Cada vez que eu pedir para rodar, perceba que vai demorar ali, né? Um tantinho para funcionar, porque ele tem que consultar, né? Eu tô gastando aqui os meus tokens lá, né? Gastando minha verba da OpenAI para mostrar a parada. Então imagina que eu tô aqui com... Só um segundo. Deixa eu só voltar aqui. Ups. Rapidinho. Deixa eu só fazer um cadastro novo aqui. Então vamos lá. Aqui, ó. Então eu tenho aqui o número de WhatsApp fictício, beleza? E aqui eu posso chegar aqui e escrever, por exemplo, sei lá, R$100 gasolina. Vou escrever, vamos ver o que ele vai retornar para mim aqui. Tá aqui esperando um tiquinho, né? A despesa de R$100 referente à gasolina foi cadastrada com sucesso. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. Percebe que não fui eu que escrevi isso daqui. Eu vou te mostrar como está implementado. Foi o LLM que gerou para mim. O LLM que descobriu qual função chamar e cadastrar. Imagina que eu vou escrever aqui, sei lá, liste as despesas. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Então, parece que houve um problema ao tentar listar as despesas. O ID do membro não existe no banco de dados. Isso pode indicar que não há despesas registradas ou que houve um erro na consulta. Então, ele tentou fazer aqui e deu uma exception na hora de executar alguma das funções. Pausa no vídeo para consertar o bug. Eu fiz uma troca
no fluxo de cadastro e tinha esquecido de fazer uma modificação. Foi muito bom que eu estava gravando o vídeo, dei um pause aqui e já corrigi. Tá aqui a parada, eu tinha passado um parâmetro errado ali no fluxo. Então, eu pedi aqui, ó, para listar despesas, então eu vou só clicar aqui de novo, né, para não parecer que eu estou fazendo uma safadezinha aqui. Então, até a resposta até mudou, né, para você ver que não sou eu que estou controlando esse output, eu só indico ali a parada. Então, aqui estão suas despesas registradas, gasolina R$100, R$50 aqui do almoço, uma parcela, total 150. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó, liste as despesas de ontem. Vamos ver o que é que vai dar. Liste as despesas. Opa, não há despesas registradas para o dia 30 de julho de 25. Como é que ele sabe que... então hoje é 1º de agosto, né? Bom, tá resolvido. Como é que ele sabe, né? Que hoje é 1º de agosto e ontem era 30 de julho. Ele não sabe, a gente que informou. Então, a brincadeira é essa. Então, dá pra... E aí você pode explorar, né? De N maneiras diferentes. Mas percebe que isso daqui demonstra bem... isso daqui demonstra bem o funcionamento que eu te falei aqui, ó. Eu pedi R$50 de pão. Chegou lá a mensagem foi, juntou com o prompt meu, entrou para o LLM. Tem um motor lá dentro da API que utiliza o LLM, que vai tentar investigar, né? Percebe que não dá para ser um código determinístico. If o quê? Não dá. Tudo aqui é não determinístico, inclusive pode dar errado ali, né, quando ele não acha nenhuma função, quando a função, ele pode achar que era para executar uma função, executar outra, eu vou te mostrar isso, beleza? Então, você tem que lembrar, você está utilizando a LLM, tudo é não determinístico, ou seja, não é porque funcionou agora que vai funcionar daqui a pouco, não é porque você fez milhões de testes aí que vai funcionar, você obviamente que você está aumentando a confiabilidade quando você testa de múltiplos cenários diferentes e tal, mas na hora que você deployar, Deus sabe como é que a pessoa vai escrever lá no WhatsApp dela ou a parada, entendeu? E aí você vai ter que, obviamente, ir melhorando cada vez mais as suas tools, talvez brincar, né, com outro tipo de filtro entre a mensagem que chega e o que você vai passar ali para tu, fazer algum tipo de pré-processamento e tudo mais. No meu caso aqui, né, tá bem cru a coisa ainda, mas a demonstração tá aí. Chegou a mensagem, o LLM, a API do Spring AI, utilizando essa parte do function calling, enriquece o contexto do LLM, né? Então faz um RAG de funções ali, explica que tem essa função, tem essa, a descrição é essa, os parâmetros são esses. Aí começa esse loop dentro do motor, né? Ah, preciso cadastrar a despesa precisa de categoria. Tenho categoria? Não tenho. Tem uma função que me retorna a categoria? Olha, tem. Chamei. Beleza, voltei. Agora eu quero cadastrar a despesa, que é a minha entrada original. E agora imagina que a sua entrada original, né? Tá, prompt de entrada, mas mais mensagem, mais lista de categoria. Ah, a despesa tem que ser cadastrada com a data XPTO. Eu sei que data... Eu tenho a data? Pô, não tenho. Então eu venho aqui, ó, botar mais uma seta aqui, eventualmente aqui, ó. Venho aqui, chama a data. Enriqueço agora o prompt aqui, né? Esse prompt agora com a mensagem tem a lista de categorias e a data. Qual que é a entrada original? Quero cadastrar uma despesa. Agora eu tenho todos os parâmetros? Pô, consigo ter. Então eu vou chamar. E aí, obviamente, que deve ter algum tipo de configuração que você faz que eu não olhei ainda, que você pode dizer qual que é o limite, obviamente, desse pensamento LLMístico que tá rolando aí, tá bom? Agora, eu vou mostrar para você isso acontecendo no código aqui, né? Então, tô dentro aqui do meu IntelliJ. Então, antes de mais nada, eu trouxe para cá, mas eu vou deixar aqui rapidinho só para te mostrar uma parada aqui no log, né? Calma aí, aqui. Então, se você olhar aqui no log, eu logo, né, quando ele vai passando pelas tools. Então, aqui, ó, tá executando a tool de listagem de despesa histórica para esse código de membro aqui. Agora tá executando a tool de listagem de despesa com a data de começo. Aqui, né, que eu botei o dia de hoje, por exemplo, se eu não me engano. Não, hoje não é 1º de agosto, né? 31 de julho. Pô, eu tô sabendo bem aqui das coisas, viu? Aí agora tá executando... Essa aqui eu já explico aqui, né? Da tool de informação da data. Executando a tool de listagem. Aí pedir a listagem de novo. Deixa eu cadastrar uma despesa aqui também, ó. Calma aí. Deixa eu voltar aqui pra você ver esse. R$10.
Suco de laranja na padaria. Deixa eu ver aqui se vai dar bom. Não tá aqui processando. A despesa de R$10 referente a suco de laranja na padaria foi cadastrada com sucesso na categoria de habitação, né? Mercado, padaria, utensílios, pequenas manutenções. Se precisar de mais alguma coisa, então beleza, deu bom. Eu vi aqui, ó, vamos ver, ó. Tá executando a tool de informação de data, que ele tem que pegar. Executou a tool, ó, de listagem de categoria para pegar a categoria. Tem 26 categorias aqui. E executou a tool de cadastro de despesa, né? Com a descrição da despesa, suco de laranja, na padaria. Então, agora aqui ele vai cadastrar uma nova despesa com o instante da despesa, a descrição, né? O código aqui da categoria, que eu deixei o ID aqui. Enfim, o valor, o número de parcelas. É isso. Tá lá cadastrado a parada. Esse código da categoria, o ID, eu deixei que eu tava pensando em alguma outra coisa. Poderia ter sido o ID normal do banco de dados mesmo, beleza? Como é que funciona o código? Eu tenho aqui essa classe, né? Então aqui, estou mostrando o que eu desenhei aqui, beleza? Então, eu tenho um prompt de entrada, você é um assistente especializado em ajudar em controle de despesa. A partir do texto a seguir, decida a melhor ação a ser tomada. Aí, tem uma parte importante. Eu sei que quase sempre eu vou querer usar a data. Quase sempre. Eu vou querer usar a data para poder cadastrar a despesa, eventualmente. O cadastro da despesa, eu acho que eu nem suportei, preciso ver aqui, a gente já vê junto. Eu nem sei se eu suportei cadastrar a despesa em dias diferentes, mas vamos supor que eu tenha suportado. Então eu vou precisar saber disso. Eu preciso da data para fazer listagem, eu preciso da data para XYZ. Então, ao invés de deixar ainda mais não determinístico a parada, eu já jogo isso no meu prompt de entrada, já deixo a informação disponibilizada lá e pronto. É isso. Inicialmente eu tinha feito como uma function, como uma tool aí, né, que ia ser descoberta dinamicamente, mas eu já sei que eu quero fazer. Eu poderia eventualmente fazer a mesma coisa para listagem de categoria. Só que aí vai ter outras ações como adiciona um membro no grupo. Adiciona um membro no grupo, no seu grupo de lançamento. Imagina que você está com uma pessoa casada e sua parceira, seu parceiro, você quer que cada um no seu celular lance despesa e essa despesa fique junta, né? Que você consiga ver o total e tal. Já não usa categoria, essa tool. Então aí você vai ter que decidir o que você quer. Maximizar muito a chance, né, de já ser encontrado sem precisar de tool versus o que você entende que tem que ser encontrado dinamicamente. Aí é o tempo que vai te dizer. Beleza? E aqui, né, tem o texto da despesa em si. Eu coloco aqui, né, substituo o parâmetro do texto de entrada, substituo o parâmetro da data, que eu simplesmente utilizo a tool que eu já tinha. Aí, na hora que eu vou fazer aqui o código, olha só, né, eu tenho aqui, né, o cliente do chat, defino o prompt, e eu passo o vetor de tools que eu quero utilizar. Tão simples quanto isso. E aí, depois aqui eu passo parâmetros adicionais, aqui vai ficar para outro vídeo, né, esse tipo de coisa aqui. Aí eu peço aqui para dar, eu chamo e pego a resposta. Uma coisa, por exemplo, aqui, ó. Eu poderia vir aqui na response e saber, se eu não me engano, ó, se teve chamada de tools. Imagina que não teve. Se não teve, tem algum problema, porque deveria ter. Toda minha interação tem que passar por uma delas. Eu já poderia fazer esse controle aqui agora. Pô, não teve, então logo eu não consegui resolver o seu pedido. Eu poderia logar isso. Eu poderia, inclusive, cadastrar no meu banco de dados, né, todas as mensagens que eu não consegui processar para poder analisar o tipo de coisa que está acontecendo e, posteriormente, tratar isso. Beleza? Mas aqui eu não tenho isso aqui ainda. E onde é que estão as tools aqui? Ó? Eu tenho aqui esse pacote aqui que chama tools. E vou te mostrar, por exemplo, a de cadastrar a despesa. Então, você pode criar uma abstração de função aí, né, uma tool, tanto criando uma função e passando uma função anônima ali, né, usando a API do Spring, ou criar uma classe, caso você queira, tenha dependências e tal, eu prefiro fazer desse jeito. Então, aqui eu criei uma classe normal, ela é um bin do Spring. Desencana dessa interface aqui, né, isso vai ficar para outro vídeo, esse tipo de truquezinho, bobinho que eu usei aqui. Mas a brincadeira tá aqui, ó. Eu tenho um método, percebe que eu não implemento nenhuma interface do Spring, beleza? A ideia é ser o menos intrusivo possível. Aí eu tenho uma tool aqui minha, eu dou o nome para minha tool,
Beleza? Eu poderia ter botado aqui o nome do meu método, cadastra a despesa, e ele pega, caso você não defina o name no metadado aí, né, na annotation tool, ele vai pegar automático do nome do método. E eu boto uma descrição, que é, realize o cadastro de uma determinada despesa. Essa descrição, pelo menos nos meus testes locais, tem funcionado bem. Beleza? Quando eu quero cadastrar uma despesa, o LLM consegue entender que essa despesa e essa descrição de alguma maneira faz sentido. E aí, ó, para cada parâmetro aqui desse meu método, eu também adiciono uma descrição, valor. Descrição da despesa. Se houver data no texto, converta para esse formato aqui, né, com essa hora e tal. Se não houver, deixa em branco. Deixa aqui. Se o número de parcelas for mencionado, coloque aqui a parcela, se não, deixe como 1. E aqui, ó, eu preciso do UID da categoria de despesa. Aí começa a brincadeira. Caramba, eu preciso do UID. Tem aqui a data também, né? Pelo que eu entendi. Ups. Tá aqui a data, né? Então, eu preciso da data. Se tivesse uma tool de data, ele talvez acessasse essa tool de data. Percebe o que eu tô falando? Talvez, beleza? Porque nada é garantido agora. Preciso do UID da categoria. Então, pô, ele vê que tem o motorzinho vê, né? Que tem uma função que descreve, uma tool que descreve, que lista categorias. Ele vai chamar lá. Percebe? Eu entrei aqui, ó, com esse prompt, R$10 de suco. Voltar aqui. Ele fala que aqui, ó, tem o valor da despesa. Então percebe que é tudo LLM trabalhando. Vai entrar aquele texto lá no prompt. E dado esse texto, ele vai falar, você consegue extrair, né? O valor, quando eu falo, ele vai pegar essa minha descrição e vai meter lá. O valor da despesa contra esse prompt. Vai pedir para a LLM retornar o valor. Pau, retornou o valor. Mas percebe, tudo pode dar errado. E aí se der errado, você precisa, né? Precisa sempre pensar nisso. É não determinístico. Você tá só dando dicas. Quem vai resolver é o LLM. Até por isso, eu deixo aqui num try catch, ó, de exception mesmo, super geral. Porque eu digo que aconteceu algum problema e eu retorno aqui para a pessoa falando assim, olha, deu ruim. Para a pessoa não, perdão. Retorno para quem chamou, né, esse processamento. Dizendo assim, retorno a string dizendo que, parecendo que deu certo, com a mensagem dizendo que não deu certo. Eu poderia ter um retorno mais semântico. Eu poderia dizer para o ponto de entrada, né? Imagina que eu poderia utilizar ou uma exception minha, ou podia utilizar um either ou algo do gênero. Qualquer uma abstração de resposta para dizer que que eu consegui processar ou que eu não consegui processar. E aí quem chamou esse meu método pode tomar essa decisão, né? Você decide aí, né? O nível de granularidade que você quer dar nos seus retornos e tal. Beleza? Se eu olhar aqui, ó, lista categorias tool. Ó o nome, lista categoria da despesa. Você retorna a lista de categorias para um cadastro de despesa. Aqui. Beleza? Por sinal, né, ter falado cadastro, meio que eu sem querer gerei um acoplamento, né? Tem uma tool e outra. Eu poderia simplesmente dizer que retorna a lista de categorias. E aí, se eu quiser fazer um filtro por categoria, obviamente que essa mesma tool vai ser utilizada, né? Aqui eu simplesmente listo e gera uma string de retorno. Percebe que você está gerando strings que vão compor um prompt final que vai ser executado lá pelo LLM. Então é string mesmo, a parada aqui. Obviamente que numa tool como essa, eu posso usar, né, vou usar em algum momento, alguma estratégia de cache que eu não preciso ficar batendo no banco o tempo inteiro para consumir essa informação, né? Ela é meio que fixa, né? Mas essa daqui do cadastro de categorias, categorias novas não entram o tempo inteiro no sistema. Beleza? Então, e aí vai rolando a brincadeira. Tem outra aqui, né, que é o adiciona membro. Então imagina que então aqui adiciona membro, ele adiciona um novo membro ao grupo através do número do WhatsApp. Eu recebo um parâmetro que é justamente aqui, ó, o número do WhatsApp. Eu não estou mostrando direito o código dentro, que o código dentro é um código normal, não tem galho nenhum, né? O negócio é a configuração para chegar na chamada desse método. Aí aqui eu utilizo uma lib para verificar, né? Uma lib só que suporta, né, telefone e tal, para verificar se o telefone está no formato adequado e por aí vai. Se não está no formato adequado, né, eu retorno aqui uma string, percebe que eu estou retornando string de novo para o LLM.
Formato de número inválido é esperado o número no formato internacional. Eu vou tentar demonstrar isso daqui para você. Fala aqui que, né, que eu vou adicionar o membro no grupo, né? Não sei se aqui também eu deixei algum bug passar. Aí, né, código da pessoa que é dona do grupo, né? Vou extrair aqui o código da pessoa. Vamos ver se está certo esse código, esse treco aqui. E vou mandar o código da pessoa e tralalá. É isso. E se der pau aqui na comunicação, também retorna aqui, né, dizendo que já adicionou um membro. Vamos ver se vai dar certo esse daqui. Então eu vou vir aqui. Esse é meu número. E eu quero fazer assim. Adicione mais 5511, sei lá, 987654322. Pronto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, o membro foi adicionado ao grupo com sucesso. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. Se esse membro foi adicionado ao grupo com sucesso, eu já poderia fazer algo assim, ó. Troca aqui, né, para 2. E eu já posso listar, adicionar aqui, né, sei lá, R$30 de pizza. Vamos ver se esse membro vai poder adicionar uma despesinha. Adicionou. Se eu voltar aqui, ó, para o 1, eu poderia botar aqui, sei lá, né, extrato. Vamos supor, vamos ver se ele entende que extrato ela está a despesa. Aqui está o extrato, ó. Pizza, que foi a outra pessoa. Eu poderia discriminar, né, quem foi e tal. Suco de laranja, papapá, sem entender se precisar de mais alguma coisa. Eu posso vir aqui de novo agora e fazer assim, então. Quero agora adicionar, né, um número que eu já adicionei. Vamos ver o que vai acontecer. O número já pertence a outro grupo de lançamento de despesa, portanto não é possível adicioná-lo novamente, se precisar de mais assistência ou se houver outra ação. Então percebe, tudo está acontecendo por aqui. Então aqui, né, na verdade aqui ele chega nessa função e aí eu tenho aqui, né, a minha lógica de adicionar pessoa no grupo e tal. E se essa minha lógica é um endpoint HTTP que eu chamo e retornar aqui 422, eu retornei aqui, ó, erro adicionar membro no grupo. Este número já pertence a outro grupo de lançamento de despesa. Obviamente que não é porque é 422 que é esse problema aqui, né? Então, nesse caso aqui específico, eu mapeei, mas imagina que eu poderia escrever o body lá do outro lado e usar essa mensagem aqui. Detalhes importantes. Tudo que você escreve aqui vai para o LLM, então toma cuidado com informação, né, com segurança e tal, coisa privada que você quer utilizar. Então, aqui, por exemplo, no log eu só deixei parte do número do WhatsApp, por aí vai, beleza? Mas assim, basicamente era isso que eu queria compartilhar com você, né? Eu procurei conteúdo sobre function calling em português e eu não achei nenhum exemplo que mostrasse esse lado pensante da coisa mesmo, era sempre exemplo que era muito direto, achamos essa função e tal. Aqui é uma coisa que está acontecendo nesse momento real comigo e eu achei que podia ser legal compartilhar aqui com você, tá bom? Mas era isso. Aqui, né? Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, então comentário construtivo, deixe aqui também. Eu também queria aproveitar para comentar, né, que esse tipo de a forma de estudar, a prática do código que eu utilizei, como dividir responsabilidade, tudo que eu falei para você aqui que se relaciona a código, a aprendizado, né, que eu aprendi a API do function calling e tal, são todos temas que a gente aborda, obviamente, dentro da jornada Dev Mais Eficiente, né? A gente trabalha com todo esse espectro de entrega de software, deixando a pessoa, a desenvolvedora mais completa que ela pode ser. Então a gente mostra para ela técnicas de aprendizagem, né, que não tem a ver necessariamente com software, para a vida dela. A gente fala de requisito, de engenharia de requisito, a gente fala de resolução de problema em produção, a gente fala de design de código, de arquitetura, de teste. Então, o nosso curso ele é hiper focado em fazer você entregar software com o máximo de fluidez, né, gerando o máximo também de valor lá na ponta. Então fica aí o convite para você clicar na descrição aqui no link e acessar nosso trabalho, tá bom? Mas era isso, eu espero que tenha sido útil. Até a próxima.